Arro é Kisselene Jechat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Vocês estão prontos para a nossa 19ª aula do curso de runas? Bem, se você está chegando aqui agora, eu te aconselho a dar um pulinho na primeira aula, tá aqui no card, tá legal? Nessa primeira aula eu explico como é que funciona a estrutura do curso, como você pode fazer caso tenha interesse em adquirir uma apostila do curso também, né, e o certificado do Instituto Águia Dourada, além de, como é um curso, né, como todo curso, a gente tem uma sequência aqui. Então, eu aconselho que você dê um pulinho lá na primeira aula, antes de você continuar, para você poder não perder o fio da meada. Bem, chegamos aqui, 19ª aula, e hoje a gente vai falar sobre a runa Ehwaz. Ehwaz significa a árvore de Teixo. Ela é uma runa que representa o eixo do mundo, o processo de obtenção de conhecimento espiritual através do processo metafórico de levantar e abaixar, de subir e de descer através da árvore do mundo, e adquirir os mistérios rúnicos da vida e da morte, uma vez que ela pode alcançar cerca de 2000 anos. Nos países do norte, o teixo costuma ser uma típica árvore de cemitério até. Ela simboliza a própria vida, uma vida de altos e baixos, na qual em algum momento todos nós nos encontramos no meio do caminho, para compartilhar nossas experiências e a nossa sabedoria pessoais. Ehwaz representa o pilar do mundo, qual une o de cima, né? Esse pilar que une o acima e o abaixo, e a comunicação ela é feita através desse caminho, né? E proporciona então uma jornada entre os mundos. Como Ehwaz também é uma runa conectada aos mistérios da morte, ela é associada às iniciações, aos segredos ocultos, ao movimento em direção à iluminação, mas também acaba sendo ligado, né, de certa forma, à confusão, à destruição, à fraqueza e à morte, porque todos eles fazem parte do caminho para o conhecimento, do conhecimento mais profundo dos segredos mais ocultos. A maioria dos conceitos associados a Ehwaz está relacionado a árvores, não somente ao teixo. Ela simboliza principalmente as várias árvores mitológicas da mitologia nórdica, principalmente o teixo, como eu falei, mas também especialmente a macieira e o freixo, que são árvores que são ligadas à vida, à morte e as concepções indo-europeias que as árvores estão conectadas ao submundo e ao mundo superior e ao meio, como Midgard, são muito fortes e conectam a nossa própria realidade. O teixo, como vocês já sabem, é uma árvore sagrada na tradição nórdica e ela provavelmente era a árvore sacrificial que ficava que tinha, né, que existia lá em Uppsala, na Suécia. Essa árvore, representando Yggdrasil, né, a árvore do mundo, que tem sido creditada sendo um freixo, mas eu vou mostrar aqui onde está a contradição, porque Yggdrasil é chamada de eternamente verde, tá? E isso só pode se enquadrar no caso do teixo. O teixo também é chamado de agulha de cinzas. Odin teve, através da sua iniciação, conhecimento para fazer esse movimento também, né? Entre os mundos, né? Essa jornada xamânica de Odin. Yggdrasil, a tradução é corcel de Odin, é cavalo de Odin. O teixo era dedicado a Odin como senhor da caçada selvagem. Odin montado em Sleipnir, quando ele sai em busca das almas dos mortos. O teixo também, ele é uma árvore ele é uma árvore muito venenosa e o seu veneno pode ser um alucinógeno muito poderoso, mais uma vez ligando aqui as jornadas xamânicas. Na cultura antiga, né, a jornada xamânica é o cavalgar entre os mundos, tanto que o tambor é chamado de
cavalo do xamã também, porque ele leva a estados alterados de consciência. Então, o Teixo, ele era o cavalo de Odin, entenda bem. Além de tudo, ele era utilizado para fazer amuletos mágicos, talismãs, varinhas mágicas, incluindo as varinhas para exorcismos. Existia também um ditado alemão que dizia: nenhum mal resiste ao teixo. E era com a madeira do teixo que também eram feitos os arcos. Por quê? Porque a madeira do teixo, ela é firme, ela é flexível, ela é forte. E a caça também está ligada à vida e à morte, né? Ela é a morte que alimenta a vida. Quando o caçador mata um animal para alimentar o seu clã, é através da morte desse animal que está trazendo a replicação da vida, a nutrição dos que ficam. E a gente também tem, né, pensando no caçador aqui, esse arco de Teixo, ele vem demonstrar o poder da vida e a morte aqui. Porque cabe somente ao caçador a decisão de puxar a corda. Então tem mais uma vez aqui esse simbolismo forte da vida e da morte ligado ao teixo. Nos cemitérios antigos, o teixo também era frequentemente encontrado nos arredores. Então, era como se fosse um simbolismo do passado, né, dos antepassados, do que já se foi, crescendo em direção ao futuro. Na terra do meio, ou melhor, na terra ou no meio dos mortos, surge uma nova vida. E assim podemos entender também a macieira, que ela também é uma das árvores ligadas a Eihwaz, já que se dizia que a maçã era a árvore, ou melhor, a maçã era o fruto dos mortos. Era o fruto que alimentava a imortalidade. Vocês se lembram da deusa Iduna? Qualquer hora eu faço um vídeo sobre ela aqui no canal também. Mas é a deusa que possui a maçã da imortalidade. Eihwaz é uma runa que governa e guia, né, conduz na iniciação da sabedoria da árvore do mundo, como um símbolo de desenvolvimento espiritual que nos levará a trabalhar a nossa perseverança espiritual até que estejamos prontos para enfrentar os aspectos mais sombrios da vida, que no caso é a morte. Enquanto Yera, a runa Yera, que já fiz aqui o vídeo, né, ilustra a descida do espírito para a matéria, Eihwaz faz o contrário, ilustra a elevação da matéria para o espírito. Ele é a força, Eihwaz é a força que impulsiona a evolução e que nos permite perceber a essência espiritual na existência material, para que a gente possa viver o sagrado no nosso dia a dia. Eihwaz é a runa que simboliza o ganho de resistência através das dificuldades, para que a gente possa nos livrar do medo da morte, para que a gente possa abandonar esse tabu. Eihwaz possui polaridade masculina e é regida por todos os elementos: terra, água, fogo, ar e gelo. Eihwaz também tem o simbolismo da coluna vertebral, da nossa coluna vertebral, que possui 24 vértebras, assim como o Futhark possui 24 runas. E como Eihwaz representa o eixo que atravessa e interliga os 3 reinos, o céu, a terra e o outro mundo, Eihwaz possibilita a comunicação entre vários níveis de realidade, ou seja, os 9 mundos de Yggdrasil através das viagens xamânicas. Agora a gente vai falar um pouquinho da mitologia da runa Eihwaz. Eihwaz significa teixo, que a gente já falou aqui, que é uma árvore que está intimamente ligada a Yggdrasil. Nos poemas antigos, Yggdrasil é descrita como uma árvore perene, uma árvore que está sempre verde e que possui as agulhas que a gente já falou. O freixo pode até ser interpretado como Yggdrasil para algumas pessoas, mas ela não é uma árvore perene, porque ela perde as folhas durante o inverno. E ela também não tem agulhas, então não faz sentido que ela possa estar ligada a Yggdrasil. Ela não tem essa profundidade, né, essa explicação. A gente também tem que lembrar que na verdade, isso mostra um erro nas traduções,
né, dentro da interpretação dos textos antigos. Na mitologia nórdica, entretanto, o primeiro homem criado foi Ask, que era um homem que foi criado através de um tronco de freixo. De repente, teve essa quantidade de árvore sagrada que acabou bitolando muita coisa, né? Mas, ainda sobre esse mito, Odin está ligado ao despertar de Ask, do primeiro homem. Yggdrasil é a árvore de Odin e não da gente, né? É a árvore de Odin, é o cavalo de Odin. Embora Yggdrasil signifique simplesmente o corcel de Odin, porque ele se pendurou na árvore do mundo para adquirir o conhecimento secreto das runas. Mas Yggdrasil, esse texto, né, a árvore do mundo, também significa coluna de texto. Esse é um caso típico, tá? Essa maneira de falar, né? Corcel de Odin, Yggdrasil, coluna de texto, são kennings, ou seja, como se fossem apelidos, tá? Como se fossem epítetos, da mesma forma que a gente chama Freya de Vanadis, que a gente chama Odin de Bag-Ulfs, que é o inimigo do lobo, no caso Fenrir, e que a gente chama alguém que gosta muito de leitura de rato de biblioteca, enfim, são maneiras de chamar apelidos, epítetos, né? Então, essa coisa de chamar Yggdrasil de coluna de texto, né? Aliás, coluna de texto, corcel de Odin, mas tudo isso leva ao texto, tá? Dentro do que a gente, né, do que os pesquisadores, a gente não, os pesquisadores foram mais a fundo buscar. Nas fontes históricas, também há relatos de pessoas que foram ofertadas como sacrifícios humanos em árvores perenes e coníferas. Elas eram coníferas e perenes, elas não ficavam queimadas, elas não perdiam as folhas no inverno, nada disso. Essas pessoas eram sacrificadas e ofertadas pelos povos nórdicos e germânicos. Nas religiões germânicas pré-romanas, os sacrifícios humanos eram pendurados ou mortos em um teixo, reforçando a ideia de que o deus original da Escandinávia não era Odin. E também não era Tyr. Era Ul, que é um deus associado ao teixo, ao deus caçador, que tinha um arco de teixo para poder caçar. E ele também era um deus da morte na Escandinávia. Ele era o senhor do inverno. Ele era o senhor do Yule. Né? Acho que eu já falei, aliás, eu já falei brevemente sobre Ul no vídeo sobre Freya. Ul pode ser considerado para alguns, não seria um deus separado, mas seria um dos epítetos de Odin. Enfim, isso ainda tem muita coisa ainda que é discutida a respeito disso, né? Mas Ul governava a temporada de Yule. E era o caçador, né? Bastava a gente... E outra coisa, já que ele está ligado ao texto, a gente está falando do texto ainda também, né? O texto, ele é ligado ao Yule, que é ligado ao Natal, e que é ligado à árvore de Natal. O que você vê quando você monta a sua árvore de Natal? E mesmo ela sendo de plástico, ela é uma árvore verde, né? Ela não é uma árvore queimada, ela não é uma árvore sem folha, né? O texto, nas primeiras crenças europeias, era associado ao culto aos mortos. A gente já falou, né? Que ele era árvore perene o tempo todo. Então era comum encontrá-lo em cemitérios, mas essa prática acabou diminuindo com a introdução das crenças mediterrâneas, onde foram introduzidos os ciprestes, que é o que a gente vê por aqui também, né? Mas o texto teve um papel muito importante nos ritos funerários, justamente por ele ser a madeira que está sempre verde, ele está sempre verdinho, e ligado à imortalidade, por consequência. As agulhas do texto são venenosas, tá? É importante a gente falar isso. Elas contêm uma toxina que afeta o sistema nervoso central. E essa toxina ela pode ser preparada para ser utilizada como um poderoso alucinógeno, mas não faça isso. Eu sei que a gente não vê texto aqui, né? Mas é importante a gente avisar, porque o pessoal às vezes viaja na maionese e acaba fazendo besteira, depois vai falar que a Serene falou para fazer. Eu só estou colocando aqui o que já foi feito, mas você pode morrer se você fizer isso, tá? Então, essa toxina ela era preparada para ser usada como um poderoso alucinógeno, mas nos dias quentes, quando a pessoa decidia descansar, né,
debaixo dos galhos do teixo, a árvore soltava esse vapor, né? E a pessoa acabava entrando em estado alterado de consciência. E não tem como você colocar que é outra árvore, né? Seria Yggdrasil. Se você já está embaixo da árvore e você já entrou num estado alterado de consciência, né, levando uma viagem xamânica, não tem outra árvore, né? Ehwaz tem conexão com a iniciação, com o movimento em direção à iluminação, com os mistérios da vida e da morte e também da própria morte, porque Odin morreu em Yggdrasil para obter a sabedoria primordial e a sabedoria das runas. Para o xamanismo, a morte é entendida como a grande iniciação dos mistérios da vida. E não uma morte física, de fato, mas um ritual de passagem. Para você renascer numa nova realidade, para você enxergar a vida de outra maneira. A morte como um meio de obter conhecimento oculto, conhecimento que é para quem, né, para quem tem olhos para ver, para os iniciados. E esse conhecimento também pode ser adquirido nas experiências de quase morte, que a gente vê até que a pessoa às vezes fica em coma, enfim. E ela volta totalmente diferente, né? Ehwaz nos traz a reflexão sobre a nossa resistência espiritual para nos libertar do medo da morte. Ou melhor, da morte física. Porque esse medo é um dos maiores traumas que impedem muitas pessoas de viver verdadeiramente, de serem livres, de ter liberdade de espírito. Sem ter esses medos, nada nos impede de ir adiante. Essa runa também está associada aos mitos que cercam as maçãs, porque primeiramente as maçãs eram consideradas frutas de Hel, não Hel a deusa, que já tem vídeo aqui no canal também, mas ao conceito de Hel. As maçãs eram consideradas frutos que as almas consumiam após a morte e que eram adquiridas apenas por escandinavos que tinham alto poder, alto status, né? Tinham que estavam nas altas castas, já que as maçãs não costumam crescer na Escandinávia. O sabor das maçãs que crescem na Escandinávia, que cresciam pelo menos, né, quando não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, tinham um sabor amargo, eram horríveis. E elas eram encontradas em contextos de sepultamento de pessoas com alto status, justamente porque eles podiam pagar. Então, por conta de serem frutas caras e raras, elas eram ligadas aos deuses. No sentido pagão escandinavo pré-cristão, Hel estava no submundo, que era o lugar dos mortos. E as pessoas, quando morriam, né, ou iam para Valhalla, ou para Fólkvangrir, né, que é o salão de Freia, ou iam para Hel. Enfim, Hel eram para os mortos que morriam de velhice, de doenças, crianças, enfim, que não morriam com honra de batalha. Mas ainda assim elas festejavam em um salão. E festejavam, comiam. Somente após a introdução do cristianismo que o Hel virou comparado ao inferno cristão. Passou a ser visto como um lugar terrível. Então, pensa que o submundo dos mitos nórdicos também era ligado à fertilidade, à festa, à vida. E a maçã seria o fruto dos mortos porque os mantinham jovens eternamente. Lembrem das maçãs de Iduna, as maçãs da imortalidade da deusa Iduna. Agora a gente vai ver quanto à divinação, o que a gente vai interpretar quando sai a runa Ehwaz. Bem, agora quando sai a runa Ehwaz na sua leitura, ela vai simbolizar a resistência necessária para você sobreviver aos desafios e aprendizados da vida, que exigem ao mesmo tempo flexibilidade e força. O sofrimento e o sacrifício são os preços exigidos no processo de amadurecimento e transformação para você adquirir mais sabedoria. Quando Ehwaz aparece na leitura, ela indica progresso, mesmo que a sua vida esteja daquele jeito, né, devagar, quase parando. E só que quando Ehwaz aparece é como se fosse a flecha lançada do arco. Tudo começa a acontecer rápido e você às vezes é pego de surpresa, né?
E você não tem que entender que os eventos vão acontecer de uma maneira que você não vai ter como controlar. É uma mudança muito repentina, porque Eihos significa transição e ela está próxima. Isso inclui a morte, não a morte física de fato, não necessariamente a morte física, mas pode ser a morte simbólica. A vida que você está vivendo agora, ela vai morrer, você querendo ou não, ela tem que morrer. O seu jeito antigo de lidar com as situações vai morrer. Ou você vai ser forçado a entender isso. Essa runa simboliza uma mudança em direção a um estado de existência mais profundo. Profundamente, você vai passar pelo final de uma fase e pelo início de outra, é um renascimento. É uma sensação de morte absoluta da vida anterior que você estava vivendo e renascendo para um novo estado de existência. O que vai mudar quem você é. Vai te conduzir para um caminho de cura, de regeneração constante, até outro período de mudanças. Por estar associada ao nodo lunar sul, Eihos assinala também obstáculos e perigos, mas perigos que podem ser evitados ou superados. Na mitologia teutônica, os nodos lunares eram representados por 2 lobos, que perseguiam as deusas Bil e Suna. Durante os eclipses solares ou lunares, os antigos temiam que os lobos tivessem conseguido alcançar a carruagem de Suna ou de Bil e devorado o disco solar ou lunar. Mas a gente tem um herói, não tem? A gente tem Thor, que já tem vídeo aqui no canal também. Thor intercede. Ele amarra os lobos e obriga esses lobos a libertar a presa, né? No caso, o Sol ou a Lua. Eihos então alerta para a iminência do perigo, mas ele não chega a se materializar ou então vai ser uma dor de cabeça, vai passar. Se no seu caminho existe um obstáculo, aceite-o como um aliado nesse momento. Cuidado com a ansiedade, tenha paciência. O momento aconselha que você evite a confusão. Não manipule as pessoas ou situações, aguarde o desfecho. No entanto, você precisa se prevenir de dificuldades, agindo corretamente, agindo de maneira ética. Como Eihos está intimamente associada a habilidades de caça, você precisa agir como um arqueiro, como um caçador. Espere até que o seu alvo esteja à vista, tenha paciência, calma, use a sabedoria, respire fundo, vá devagar. Aí na hora certa você vai soltar a corda e avançar rapidamente, sem desvio, assim como a flecha, para as mudanças que você espera na tua vida. Eihos é uma runa de mudanças muito repentinas. Você estava se movendo muito devagar na tua vida, a coisa estava devagar, quase parando. Agora tudo está indo muito rápido. E às vezes a gente sente dificuldade de acompanhar, né? E então, não se preocupe se você vai perder o momento de atacar. Você vai saber quando é a hora de agir, tá? Você vai saber quando a ocasião surgir. A coragem que vai te levar ao sucesso. Eihos vai te trazer essa coragem. Vai te trazer sorte. E a sorte favorece a quem tem coragem, quem ousa. Eihos tem a qualidade da defensividade e vai te trazer uma sensação de alívio, porque embora você esteja vivenciando mudanças que te tirem da zona de conforto, enquanto você estiver sob a influência de Eihos, os problemas que podem ser esperados, eles não surgirão. Mesmo se você tiver que suportar uma situação desagradável ou estressante durante um curto período, pensa que vai ser aquela chateação breve para você ganhar mais à frente. Confie na sua força interior. Através da inconveniência e do desconforto, que é promovido o crescimento. A semente, para ela crescer, ela precisa romper a terra. Ela precisa romper a casca, precisa forçar para brotar da terra. Então é um incômodo que vai valer a pena. Seja perseverante, determinado, tenha disciplina. Eihos representa o poder da assertividade, da coragem, da perseverança, da tenacidade, da resistência, na resiliência também.
e na determinação para assumir riscos, para você insistir até que objetivos sejam alcançados, assim como faz o caçador à espera da caça. Cuidado com a rigidez, seja flexível, assim como o arco. Eihwaz não possui posição invertida. Seu simbolismo principal é o poder de resistência a todos os tipos de circunstâncias adversas. Os rituais antigos de iniciação descreviam a viagem do iniciado para Hel e a partir de Hel para os outros mundos de Yggdrasil para alcançar a sabedoria. Acompanhada de runas negativas ou invertidas, os presságios podem se tornar sombrios e convém interromper a leitura até uma próxima oportunidade, porque nesse caso pode estar indicando a morte de alguém próximo ou a presença de runas, ou melhor, a presença de pessoas autodestrutivas, seja em razão do álcool, da droga, de obsessões. E para combater essas influências mórbidas, você vai precisar, ou melhor, é recomendável que você medite com essa runa, com Eihwaz, utilizando ela como um escudo protetor em visualizações, encantamentos e na fabricação de talismãs. Agora, a gente vai falar sobre as Binding Runes. Quando associada a outras runas protetoras, Eihwaz vai melhorar a autodefesa e as barreiras de proteção e vai servir como um eixo para agregar outras runas. Lembra-se que ela é a coluna, né, de Yggdrasil. Então, se você combinar Thurisaz, por exemplo, com Eihwaz, você vai formar um poderoso símbolo de defesa mágica. Junto com Algiz, a proteção fica ainda mais forte. Os deuses conectados à runa Eihwaz são Ul, que a gente já falou, e Odin, que a gente falou o tempo todo aqui, né, no vídeo. Odin na forma do Senhor da Caçada Selvagem. Heimdall e as deusas Skadi, que é a deusa do inverno, Sin, Eir, Frigga, Holda, Pértia e Hela. Letra correspondente à letra A, falando como Ei, a pronúncia. Palavra-chave, lembrando que palavra-chave não é e não deve ser muleta, tá legal, gente? Palavra-chave é um auxílio. Defesa, para você se reerguer ou para você recuar. Vida, morte, renascimento, poder de resistência, remoção de obstáculos, proteção e defesa, paciência, perseverança, transmutação, regeneração, força nas adversidades, necessidade da ação correta, limitações naturais impostas pela vida, finalizações, começo de novo ciclo, eixo cósmico vertical e iniciação luminosa. A imagem de Eihwaz é a coluna vertical de Yggdrasil. Suas árvores, além do teixo, da macieira e do freixo, podemos incluir o álamo e o choupo. As plantas, venenosas, tá? Que fique bem claro. Cicuta, mandrágora e amoreira silvestre. Pedra, madeira petrificada, pedras que lembram madeira, quartzo fumê, olho de falcão e turquesa. As cores, preto, azul escuro, verde escuro e turquesa. Ordem do traço. Eihwaz é desenhada com os dedos indicador e médio, juntos, de baixo para cima. Assim, ó. Indicador e médio, de baixo para cima. Quanto à afinidade médica, a nossa primeira defesa, né, a nossa pele. Planetas associados. Júpiter, Saturno e o nódulo lunar sul. Seus símbolos: o teixo, o arco, o bastão, a coluna vertebral, o mastro e, principalmente, Yggdrasil. Seus animais totêmicos: aranha, serpente e abelha. Seus rituais: ritual para visualização e invocação de Eihwaz é legal para fortalecer a coluna. Também pode fazer ritual de expurgo e libertação de energias residuais do passado, meditações para elevação espiritual e sair do nível do subconsciente para o supraconsciente,
práticas para transcender as emoções, para adquirir o controle mental, para adquirir disciplina espiritual, comunicação com os espíritos ancestrais, contato com o além para perder o medo da morte. Seus usos mágicos. Ehwaz tem vários poderes mágicos. O texto costumava ser considerado uma árvore protetora, que tanto repelia os ataques físicos, seja com arcos e flechas de texto, quanto os psíquicos, que no caso eram utilizadas varinhas mágicas com inscrições, varinhas de texto com inscrições mágicas, ou ainda queimar lascas de texto para purificação. Então, Ehwaz vai trabalhar a autodefesa, a defesa dos outros e a defesa de um espaço. Tanto as varinhas mágicas quanto o arco de texto podem ser usados para impor a vontade pessoal sobre os outros, tanto no nível material quanto no astral. Ehwaz é um portal para viagens xamânicas, então trabalhe também a iniciação da sabedoria da árvore do mundo, a realização do mistério da morte e da vida e da libertação do medo da morte, desenvolvendo a resistência espiritual e força de vontade, criatividade, visão espiritual, proteção contra forças prejudiciais, aumento geral do poder pessoal, comunicação entre níveis de realidade, essa comunicação, no caso, baseado nos mundos de Yggdrasil. Memórias de existências anteriores na corrente ancestral também. O texto protege os mortos, Então facilita esse contato com os espíritos ancestrais. Agora a dica, jamais use incenso feito da resina ou tome chá de folhas de texto, porque a gente já falou, são tóxicas, tá? Vai te fazer mal, você pode até morrer, então não faça isso, tá? Ehwaz é utilizada para encontrar também coisas perdidas, concluir tarefas, encontrar um emprego, encontrar uma moradia. Ela fortalece a pessoa nos períodos difíceis. Então medite visualizando o Ehwaz, ou faça o traçado dela, como eu já ensinei vocês aqui. Visualizando como se fosse o próprio eixo do seu corpo. Alinhando desde os pés até a cabeça, para te trazer proteção. Através da intenção mágica, o iniciado vai poder se movimentar, porque por intermédio de Ehwaz. Então confie, tá? Vai poder se movimentar entre o subconsciente e o supraconsciente. E depois você vai conseguir integrar todas essas informações aí para poder construir o que você tem para aprender ou entender, enfim. Seus efeitos mágicos: compreensão dos mistérios da vida e da morte, perda do medo da morte, desenvolvimento espiritual, iniciação, proteção contra forças destrutivas, comunicação entre vários níveis de realidade, lembrando dos 9 mundos de Yggdrasil. E o desafio proposto por Ehwaz é: qualquer que seja o seu objetivo, pare de hesitar. Acredite, persevere, você vai conseguir. Quanto ao estada, que eu vou deixar a figura aqui, depois que eu explicar como eu sempre faço, para você ver a posição. Fique de pé, estique o corpo ereto, Estique ambos os braços unidos, apontando para baixo em um ângulo de 50 graus, enquanto a perna direita ou esquerda é levantada para trás nesse mesmo ângulo. Para finalizar, a gente tem o Galdri, que eu não preciso lembrar vocês que a minha voz não é mais adequada para fazer isso, mas eu faço o possível. Então, eu vou fazer a vocalização e depois eu vou fazer a leitura. Hey, was, hey, was, hey, was, 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 iwa, iwa, iwi, iwe, iwo, iwo, iwi, iwa, iwo, i. Ehwaz, Ehwaz, Ehwaz. Iwas, Iwas, Iwas. Iwu, Iwa, Iwi, Iwe, Iwo. Iwo, Iwe, Iwi, Iwa, Iwu. I. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas,
de animais, com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link na descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo. Ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora e ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.